Aconteceu tudo isso no final de semana, né? A notícia vazou, então, que a esquerda que mandou matar mesmo a Marielle. E aí era preciso sumir com essa história da mídia. Era preciso sumir com essa história da mídia. E como não dava mais para denunciar o Bolsonaro por passaporte de vacina, por matar baleia, essas coisas todas, tiveram que recorrer ao New York Times e acusar o Bolsonaro de tentar fugir do Brasil pela embaixada da Ucrânia. Da Hungria. Da Hungria. Se esconder, sabe-se lá de quem, fugir, sabe-se lá de quem. E pelo jeito não deu certo, porque 2 dias depois ele saiu de lá, né? E foi fazer manifestação na Paulista com 1 milhão de pessoas. Mas é sobre isso que trata hoje o Conexão KGB. Esse é o nosso assunto, na verdade. Então o programa está começando agora. Houve ocasiões em que as embaixadas... Eu já estava indo para casa. Não, vai demorar. Houve ocasiões em que as embaixadas foram refúgio preferido para militantes esquerdistas que enfrentavam problemas com regimes ditatoriais militares. Aconteceu no Chile em 1973, quando vários brasileiros, inclusive o então jovem economista José Serra, foram salvos por buscar abrigo em representações diplomáticas após a queda de Salvador Allende. É verdade que no Brasil a extrema esquerda não buscou refúgio nas embaixadas, mas sim embaixadores para sequestrar. Em Cuba, nos anos 80 e 90, as embaixadas representaram um território propício para que muitos cubanos escapassem do paraíso socialista. Em 2010, o presidente deposto de Honduras, Emanuel Zelaya, amigo de Lula, entrou escondido na Embaixada do Brasil em Tegucigalpa, no porta-mala de um carro. É certo que, em geral, quando alguém resolve dormir numa embaixada, significa que estamos numa ditadura. Vamos falar sobre essa e outras anormalidades brasileiras hoje no Conexão KGB que está acontecendo agora. Briguet, como que é esse negócio de ir para a embaixada? Pois é uma história... O que a embaixada é? Ela é um terreno protegido, ela é um território protegido, né? A embaixada é um território protegido. Mas ir para a embaixada é fugir do Brasil, como disse a Miriam Leitão? Miriam Leitão? Não sei se foi ela que disse, mas é algo que ela diria. Essas jornalistas genéricas, porque é como ter saído do país. Embaixada não é território brasileiro, foi isso que ela disse. Bom, e não é mesmo. E não é mesmo, mas a gente... E não é normal. Pô, veja, não é normal alguém dormir na embaixada. Não é. Não é normal. Realmente não é normal. Mas também não é crime. Mas também não é crime. Tá? Mas nós temos que ver o seguinte, nós não estamos numa situação normal. Essa é a questão. Nós não estamos numa situação normal. O que nós estamos vendo é, todos os dias, abusos sendo cometidos. Quer dizer, um ministro, né, que simplesmente ignora a lei, ignora o devido processo legal para colocar na prisão quem ele achar que deve entrar na prisão, desrespeitando todo o processo legal, todo o ordenamento jurídico, tudo mais. É isso que está acontecendo no Brasil. A gente não pode esquecer disso. Então, o Bolsonaro, assim, realmente não é normal que ele vá para a embaixada, mas nós não estamos numa situação normal. De fato, nós não estamos. Nós estamos numa situação, nós estamos no estado de exceção. O próprio nome diz, estado de exceção. É exceção, não é uma situação de normalidade que nós estamos vivendo no Brasil. E não é crime o sujeito ir para a embaixada, nunca vai ser crime. Só vai ser crime, sabe para quem? Para ditaduras. Ditaduras é que consideram isso como um crime. As ditaduras consideram isso. Inclusive hoje o que aconteceu? Hoje é o que aconteceu lá em Cuba. Venezuela. Não, em Venezuela. Na Venezuela, 6 opositores do Maduro se refugiaram na embaixada da Argentina. 6 opositores do Maduro estão lá na embaixada da Argentina. E o que o Maduro fez? Cortou a energia elétrica da embaixada. Está lá a matéria que acabou de subir no site. Cortou a energia elétrica da embaixada. E ele fez, o Milei fez uma carta hoje
Que é praticamente um ato de guerra, né? É um ato de guerra, uma coisa assustadora. E a carta do Milei é pesadíssima. Pesadíssima a carta que ele escreveu aí comentando isso. Né? Então é isso. Eles usam a embaixada como eles acreditam. Todo ditador acha que procurar abrigo numa embaixada é um crime. Né? A gente vai ter que ficar de olho nessa história aí da embaixada argentina na Venezuela, porque tem que ver quais são os desdobramentos. Porque o Maduro fez um ato de guerra. É um ato de guerra. Porque o que ele fez? Ele sitiou a embaixada da Argentina. Que é território argentino. Que é território argentino. Não tem o que... Então, assim, ele está indo contra... Praticamente, é contra a Convenção de Viena, já começa aí. Então, assim, é contra o direito, a base do direito internacional, né? Agora, assim, até quando vão tolerar esse sujeito? Braz, a história é o seguinte, o Bolsonaro, né, vazou as imagens do Bolsonaro indo lá para a Embaixada da Hungria 4 dias depois dele ter tido o passaporte apreendido lá na Operação Tempo Veritatis. Tá? Aí ele foi durante o Carnaval, ficou 2 dias lá. Diz o advogado dele, o Fábio Weingarten, que foi a convite do embaixador, né? E o embaixador depois confirmou isso para o Itamaraty, disse que ele convidou o Bolsonaro, e eles ficaram lá batendo papo sobre política, ele explicando como é que está a situação na Hungria, o Bolsonaro falando como é que está a situação no Brasil e tal. Pediram uma pizza, né? Tem até as imagens levando uma pizza lá para o quarto do Bolsonaro. Inclusive, hoje o pessoal da Brado do Rádio até sugeriu que provavelmente o dono da pizzaria já vai estar incluído aí no inquérito, né? Vai ter que prestar depoimento lá à Polícia Federal por que vendeu a pizza para o Bolsonaro, né, enquanto ele estava fugido. Mas o que acontece é o seguinte, isso saiu lá no New York Times, não no Brasil, o que provavelmente indica que os pobres coitados da Embaixada da Hungria estão sendo monitorados pela CIA, né? Muito provavelmente. Mas o que eu acho engraçado é o seguinte, que o New York Times usou muito bem os verbos, né? Ele disse que o Bolsonaro se escondeu na embaixada, o que foi logo replicado pela imprensa brasileira. Sim. O Bolsonaro estava escondido ou fugiu para a embaixada. E eu te pergunto, ele se escondeu de quem? Ele fugiu de quem? Essa é a pergunta de 1 milhão, né? Pois é, porque não faz sentido. Não faz sentido. Não tinha ordem de prisão. Não tinha... Tinha um tal buchicho de prisão, assim... Uma aposta, gente apostando que... mas enfim, isso aí já até perdeu a graça, né? Mas isso é igual o antagonista, né? O Lula preso amanhã. Exatamente. Então, assim, é claro que você não está se escondendo. Não posso estar me escondendo se eu não sou um fugitivo da lei, assim, né? Esse é o ponto. Aliás, eu comentei esses dias no Diário BSM, né? Que é muito curioso, porque existe o crime de estar associado aos movimentos contra o Estado Democrático de Direito, ao atentado contra o Estado Democrático de Direito. Então, assim, todo esse atentado ao Estado Democrático de Direito que aconteceu no 8 de janeiro, em tese é o quê? Falando em português claro, é um golpe para o Bolsonaro assumir no lugar do Lula. Seria isso, então, esse golpe. Então, ou seja, o crime é esse, o crime é o Bolsonaro assumir e todo mundo que está ali sendo preso está sendo preso por associação. Agora, como que eu posso ser associado a um crime cujo crime em si não tem formalidade processual? Quer dizer, cadê a acusação do crime contra o Bolsonaro? Cadê? O Bolsonaro está sendo acusado de atentar contra o Estado Democrático de Direito? Se o fato de eu apoiar o Bolsonaro me torna um criminoso, já faz eu ir para a cadeia, pressupõe-se então que o Bolsonaro já teria sido julgado, culpado, e que o crime de fato aconteceu. É um curto-circuito jurídico. Exatamente, ou seja, não existe no final das contas um interesse de fato em prender o Bolsonaro. Pelo menos não imediatamente. O interesse de fato é o quê? É só humilhá-lo e ofendê-lo. É humilhá-lo, ofendê-lo e criar um terror entre os apoiadores, criar o crime por associação, o crime por potencial futuro, que é o que está acontecendo na Alemanha com a criminalização da extrema-direita, né? Você pode ser preso porque você potencialmente pode ser uma pessoa perigosa para o Estado Democrático de Direito. E aí, por conta disso, você vai criando, obviamente, um pavor
né, em qualquer tipo de oposição organizada, em qualquer tipo de direita organizada, para dissuadir o bolsonarismo, para não só o bolsonarismo, mas qualquer outra coisa que o equivale, que venha a surgir futuramente para se opor, né, ao estamento, ao establishment, aos donos do poder. Mas se a gente vai prender o Bolsonaro ou não, isso aí O importante é privá-lo de todos os seus apoiadores, é criar o terror com qualquer pessoa que pense em apoiá-lo e humilhar ele, né, até esse ponto de, enfim, se criar toda uma narrativa, uma história paralela, né, na qual, enfim, o Bolsonaro ele é culpado de uma série de crimes pelos quais ele nunca foi sequer formalmente acusado. O que me chama a atenção nessa história toda é que o Bolsonaro supostamente fugiu para a embaixada só 4 dias depois de ele ter o passaporte apreendido, pela operação na casa dele. Quer dizer, o sujeito está muito tranquilo, né? Tá, se ele acha que vai ser preso, ele espera 4 dias para tomar uma ação. E veja, se ele fugiu para a embaixada, procurando refúgio e asilo político, e se o Orbán é tão amigo dele, são assim, o Orbán é o duplo, é o Bolsonaro na Europa. É o Bolsonaro, né? Húngaro, né? São os dois fascistas, etc, né? Irmãos em armas. Por que o Bolsonaro saiu de lá? Se ele estava com ele de ser preso, por que ele não ficou lá? Se ele estava fugido? Porque ele tinha um compromisso lá no dia 25. Porque ele tinha um compromisso. Umas pessoas lá. Exatamente. Um bocadinho de Aliás, gente lá isso é uma coisa curiosa, porque ele foi para a embaixada 1 hora depois de ele ter colocado o vídeo no Twitter fazendo a convocação para as manifestações do dia 25, sabia? Então, assim, como que o sujeito vai procurar asilo? Ele falou assim, acabei de chamar o povo para a maior manifestação da história do Brasil, né? Assim, na cabeça que ele gostaria que fosse, mas acabei de chamar o povo para a maior manifestação, pelo menos do ano, desde 8 de janeiro. Mas eu chamei o povo, mas eu vou me esconder, eu vou fugir. Né? Eu não vou na manifestação. Quer dizer, isso não faz o menor sentido. Né? Então, é óbvio, assim, não é normal que um ex-presidente, numa situação como está o Brasil, procure uma embaixada. Né? Ou vá até uma embaixada e fique lá hospedado 2 dias. Quer dizer, nenhuma situação isso é normal. Eu nunca ouvi falar disso. Né? Então a gente não sabe exatamente o que ele foi fazer lá. Não é normal, pode ser que ele tenha ido conversar justamente a respeito disso, de asilo político, disso, né? Se dá para dar uma... Fazer um checkpoint, sabe? Assim, se der uma merda... Né? Estamos aí. Quem jogava videogame na época que hoje em dia é tudo salvo na nuvem, né? Nossa época não, né? Tinha um cartucho ali, acabava e... Então você tinha o checkpoint, né? Que era aquele lugarzinho que você passava ali. Marcava a bandeirinha e voltava. Se por acaso você morresse, você não voltava no começo do jogo, né? O checkpoint ali você estava salvo e voltava ali naquele lugar onde você marcou a bandeirinha. Então... Agora, o que acontece é o seguinte, é que a Hungria também é marcada, né? Quer dizer, o Orbán sofre as mesmas perseguições que o Bolsonaro, as mesmas acusações, etc. Né? Então, certamente, há uma afinidade ideológica ali e as pessoas estão aproveitando disso para, né, criar ainda mais uma história. Né? E certamente o Orbán, ele é o caso exemplar do tal, né, assim, ele sempre é citado quando as pessoas falam do tal do negócio da democracia defensiva, que hoje eu expliquei no Diário PSM, né? Esse conceito jurídico aí que está sendo amplamente divulgado, inclusive pelo grupo do Gilmar Mendes lá em Portugal, aquele evento que ele organiza lá. Esse ano os caras falaram várias vezes do negócio da democracia defensiva, que é essa tese jurídica em que as cortes constitucionais do mundo têm a obrigação de defender a democracia mesmo se tiverem que usar de instrumentos antidemocráticos para isso. O exemplo sempre é o Orbán, né? Se faz o caso do Orbán, que ganhou as eleições democraticamente, o partido dele, né, vem vencendo eleições democráticas, mas ele tem usado a democracia para erodir a democracia. Então, portanto, nós temos que ser mais antidemocráticos do que ele mesmo, né, do que esses autoritários, como o Orbán, o Trump, o Bolsonaro, etc., né, e usar de instrumentos extraconstitucionais ou supraconstitucionais para minar os arroubos autoritários dessa gente eleita pelo povo. Tá? Essa é a tese, o Orbán sempre é citado.